Fala, querido líder de produtividade. Segundo vídeo, segunda ferramenta que nós iremos disponibilizar para vocês. A primeira ferramenta foi a roda da vida, um ponto de partida para a organização geral, né, das nossas vidas. E uma das coisas que nós temos muita dificuldade na produtividade é exatamente a relação produtividade e tempo, tá? E aí eu quero aqui com essa ferramenta, a ferramenta matriz urgente e importante, eu quero tratar com você sobre como lidar com as tarefas diárias. Tá bom? Então nós organizamos as nossas tarefas de acordo com o seu grau de importância e com isso nós ganhamos tempo, nós conseguimos produzir muito melhor. Então, primeiro eu quero apresentar a vocês a ferramenta matriz urgente, importante e logo em seguida nós vamos aplicar, ok? Vamos aí para nossa aula, beleza? Então vamos lá, tá? Essa matriz, ela é importante por conta da administração do tempo, tá? Então, a organização de tarefas, ela colabora, tá bom? Para a administração do nosso tempo, tá? Essa matriz, conhecida como o conceito de Eisenhower, foi reproduzida pelo Dr. Stephen Covey em seu famoso livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Então, como o título sugere, Covey nos apresenta 7 hábitos compartilhados por pessoas bem-sucedidas em sua pesquisa que contempla 200 anos de literatura como o sucesso. Então, é no terceiro hábito do livro dos 7 hábitos de Covey que o autor trata aí da priorização dessas atividades alinhadas aos nossos valores e propósitos. Então, apenas podemos gerenciar nosso tempo e nos tornar mais assertivos em nossas ações se soubermos priorizar o que é importante em detrimento das urgências. Tá bom? Então, a partir da prática do segundo hábito do livro de Stephen Covey, começar com o objetivo em mente, nós vamos reconhecer aí com mais facilidades as tarefas, tá? Eu recomendo a leitura desse livro para você, porque vai tornar ainda mais fácil a sua compreensão a respeito dessa organização de tarefas para ganhar tempo, tá bom? Então, começar com o objetivo em mente, nós podemos reconhecer com mais facilidades quais tarefas são importantes. Só uma colocação aqui importante, né, do que nós temos tratado, da importância de entender o que? Poxa, eu não posso guardar tudo na minha mente, eu não posso confiar 100% na minha memória. Nós somos falhos, tá? Biologicamente falhando, a memória, ela de vez em quando ela falha, tá? Então o que nós fazemos? Mais do que guardar na mente, é você descarregar a sua mente, porque daí você tem espaço para armazenar outras coisas e até no momento da execução focar em uma outra coisa, em uma única coisa, sem ficar pensando nas outras coisas que tem que fazer, porque você já escreveu, você já descarregou isso em um papel, tá? Então, para controlar as urgências, ou seja, aquelas atividades que exigem a nossa atenção imediata, nós devemos nos dedicar aí ao primeiro hábito do livro, Os 7 Hábitos das Pessoas de Sucesso. Então, o primeiro hábito, ser proativo, tá? É estando proativamente no comando da própria vida que a gente vai poder planejar de fato as nossas tarefas, fazer escolhas alinhadas com valores, evitando o estresse, a frustração, tá bom? Então, para melhor conhecer a natureza de nossas ações, segundo esse princípio da matriz urgente e importante, Covey propõe uma ferramenta simples e eficaz que é a ferramenta urgente, aí a matriz urgente e importante. Então, trata-se de uma grade composta por 4 áreas
que nos permite dividir as tarefas de acordo com a importância e a urgência de cada uma. Basicamente, o que temos de fazer é exatamente distribuir todas essas atividades ao longo dos quadrantes da matriz, de acordo com os critérios de urgência e de importância. E aí você tem projetado esse slide, tá bom? Então você tem aí esses quadrantes. O primeiro está relacionado a crises, o segundo, metas e planejamentos, o terceiro, interrupções e o quarto, distrações. Você percebe que os dois quadrantes de baixo está aí como não importantes e os dois de cima importantes. Quando nós temos os dois de cima, nós temos dentro dos quadrantes dos quadrantes importantes, nós temos urgentes e não urgentes, tá? Então nós vamos aí agora aplicar essa ferramenta, dividir quadrante por quadrante, explicando cada um deles, tá bom? Explicando aí cada quadrante. Então presta bastante atenção para você também aplicar isso, fazer, tá bom? Essa montagem e fazer essa distribuição de atividades com base nessa didática, tá bom? Então nós temos aí o primeiro quadrante, que é o quadrante vermelho. Esse quadrante é denominado o quadrante das crises, tá? Por quê? Ele está dentro do que é importante e ele também está dentro do que é urgente, tá? Então, todas as tarefas que são importantes, mas que por imprevistos, falta de prevenção ou má gestão do tempo, tornaram-se também urgentes. Agora não são só importantes, mas elas também são urgentes, ou seja, atividades como projetos atrasados, reuniões de última hora, crises ou mesmo emergências de saúde. Quando temos a maior parte de nossas ações localizadas nessa área, tendemos a nos sentir estressados e ansiosos, muitas vezes por vivermos apenas administrando problemas e não nos movendo de uma crise para outra. Então, nesse quadrante está o que de fato eu chamo de prioridade, é o que precisa ser resolvido logo. Esse você não pode delegar, você não pode transferir, esse precisa ser resolvido. Claro, dentro do que pode ser delegado, você vai delegar, mas a importância aqui não é a questão de delegar ou não, é a importância dessa tarefa, dessa atividade ser cumprida, tá bom? Porque ela está dentro do quesito crises, primeiro quadrante, do que é importante e do que é urgente. E aí nós temos esse segundo quadrante, quadrante verde, né, que aí estão metas e planejamentos, tá? São importantes, porém não são urgentes, tá? Esse segundo quadrante é composto pelas tarefas importantes, mas com tempo hábil para serem executadas. Por não terem um aspecto de urgência, é comum que acabem recebendo pouca atenção da maioria das pessoas. Mas é o quadrante que eu acho que é o mais importante, o mais valoroso dessa matriz. Porque aqui permanecem as atividades relacionadas ao planejamento estratégico, desenvolvimento pessoal e profissional, aumento de competência, avaliação de risco, bem como quaisquer ações concernentes a uma boa qualidade de vida. O tempo gasto nesse quadrante é, em geral, de qualidade, porque são metas e planejamentos que, como não são, eles são importantes, porém não são urgentes. Por quê? Porque eles estão dentro de um tempo hábil, tá? Tem tempo para você resolver, ele está dentro do cronograma, tá? Então, a sensação de controle que as atividades planejadas nos proporcionam ajudam a lidar com a maioria dos problemas antes que eles surjam e a permanecer com foco no que realmente importa. Então, o maior perigo desse quadrante é você também ficar procrastinando. Eu falo o seguinte: quando chega a hora de resolver, resolva no verde para não se tornar numa crise, porque
eu falo o seguinte, enquanto está no verde ainda não está gerando estresse. Depois que vai para o vermelho, aí o estresse começa a acontecer. Tá? Essa ferramenta, querido líder de produtividade, é uma ferramenta poderosa organizacional do nosso tempo, da nossa vida, de a gente ter clareza de todas as atividades, de todos os objetivos, daquilo que a gente precisa resolver, tá bom? Então vamos aí para o terceiro quadrante, que é o quadrante laranja, tá? Aqui nesse quadrante, né, você vê que ele está como não importante, aqui tá, né, interrupções, tá? Então nesse quadrante serão incluídas tarefas urgentes, mas sem importância. Aqui residem, tá, as interrupções que por vezes nos levam a perder tanto tempo, como telefonemas que precisamos atender, reuniões sem importância, relatórios desnecessários, pessoas que temos de dar atenção imediata, ou mesmo checagem excessiva de e-mails. Quem tem grande parte de suas atividades nessa área tende a se sentir improdutivo, impotente diante de tantas as demandas externas e da falta de controle sobre suas ações. Aqui é onde pode se acumular tarefas. E aqui é interessante, porque se você não tem controle dessas tarefas, é porque você ainda não aprendeu a dizer não para as pessoas. Nesse quadrante, a quantidade de coisas que as pessoas trazem para você resolver, elas são grandes. Qual que é o problema? O problema é se as metas planejadas se acumularem aqui também, junto com essas outras atividades. E aí é um problema, porque daí você perde esse senso, né, de coisas que são importantes, mas não são urgentes, mas elas são importantes, não são urgentes por causa da administração do tempo, por causa da administração das atividades que estão aí nesse quadrante verde. Tá? Agora, se o que é para estar nesse quadrante verde está misturado às atividades, aos excessos de tarefas que você precisa exercer durante o dia, aí você tem um grande problema, tá bom? E nós temos aí o último quadrante, o quadrante amarelo, né, que são os quadrantes onde estão as distrações. Perceba, o quadrante laranja são coisas que você precisa fazer, atividades, tarefas que você precisa executar, e aqui você precisa aprender a dizer não para as pessoas. Já nesse quadrante amarelo, tá, são as atividades que não possuem urgência e nem importância. São as distrações, representadas por tarefas como trocas de mensagens irrelevantes, mau uso das redes sociais, televisão em excesso, jogos eletrônicos em momentos inadequados, ou mesmo pensamentos de autocrítica. Geralmente é um tempo mal gasto, e em muitas ocasiões as ações desse quadrante se devem à procrastinação ou fuga, ou seja, eu não vou me envolver com o que tem no quadrante laranja, não vou me envolver com o que está no verde, muito menos com o vermelho. E aí eu me envolvo muito com esse quadrante amarelo, e eu estou aqui, isso não é saudável, porque eu estou fugindo das minhas responsabilidades que estão dentro desses quadrantes laranja, verde e vermelho, tá bom? Então, nesse quadrante amarelo é muito importante você entender que precisa de uma autodisciplina, tá? Então, o mais importante aqui para você conseguir resolver o que está dentro desse quadrante amarelo é fazer um inventário coerente de todas as atividades cotidianas e distribuí-las corretamente na matriz. Então, se você nunca aplicou essa ferramenta, você está nesse quadrante amarelo apenas. Agora eu quero que você olhe para os outros quadrantes, os outros 3, e veja como uma possibilidade de você organizar todas as suas tarefas e as suas atividades. Então, você está nesse quadrante amarelo, faça um inventário de todas as atividades que você tem e depois comece a distribuir em grau de importância para todos os outros
quadrantes. Então, quais estão dentro do que é importante e urgente e que se tornou uma crise e que eu preciso resolver? Qual que não é urgente, mas é importante e que está dentro do meu cronograma? Esse aqui está dentro do meu cronograma. Quais estão dentro do quadrante laranja, que são interrupções, excesso de tarefas, excesso de atividades que estão acumuladas e que eu preciso resolver? E sair do quadrante amarelo, tá? Então, quando dedicamos muito tempo a esse quadrante amarelo, a essa área da matriz, tendemos aos atrasos em nossos prazos e comumente utilizamos a falta de tempo como justificativa para não realizar as tarefas mais importantes. Cansaço, falta de energia e até depressão podem ser sintomas de quem tem a maior parte aí de suas atividades localizadas nesse quadrante. Então, se o nosso tempo, querido líder de produtividade, estiver sendo utilizado predominantemente no quadrante 1, até que ponto nos deixamos ser escravizados pelas crises e como gerenciamos o estresse? Caso nossa vida esteja sendo monopolizada pelas interrupções do quadrante 3, do quadrante laranja, não seria hora de aprender a dizer não para as pessoas, não para os outros? Mas se a maior parte das nossas ações estiver concentrada no quadrante amarelo, no quadrante distrações, é hora de dizer não para si mesmo. Então, o último passo é fazer os ajustes necessários para priorizar as tarefas mais relevantes e se comprometer aí com as mudanças essenciais à meta. Tá? Então, a matriz urgente e importante é uma ferramenta poderosa de gestão de tempo, priorização de atividades corretas, que pode ser utilizada aí por pessoas, né, que buscam elevar o seu nível de produtividade. Então, nesse caso, querido líder de produtividade, é você, tá? Pega aí essa ferramenta e faça isso o mais rápido possível, tá? Imagine que na sua vida só existe o quadrante amarelo, tá tudo lá dentro, né? As atividades que deveriam estar no quadrante vermelho está lá, junto com aqueles que são distrações e que você se envolve com eles exatamente para não ter que resolver essas crises, tá? Para não ter que se envolver com essas metas e planejamentos, tá? Então, o quadrante verde está dentro do seu controle, está lá. Então, é só fazer a distribuição correta de todas as atividades dentro da matriz e você vai ver como, através dessa organização das suas atividades, como você vai ganhar tempo. E tempo é produtividade, querido líder. Tempo é produtividade, tá bom? Um grande abraço e até a próxima ferramenta. Fica com Deus. Tchau.
Ha!